Boa noite, amigos. Iniciamos aqui no Grupo Espírita Saber Amar mais uma noite de estudos, voltada ao livro Voltei, o estudo do livro Voltei. Para iniciarmos o nosso estudo da noite, vamos pedir a Jussara que realize a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a vocês a elevar os pensamentos conosco, rogando a Jesus que lance o seu olhar sobre a nossa terra, que lance o seu olhar sobre os nossos lares, abrindo os nossos corações e mentes, comungando com os amigos espirituais que nos assistem e que, de alguma forma, possa acalmar os nossos corações, as nossas águas presentes, para que possamos usufruir, Senhor, da Tua paz. Que assim seja. Muito bem, amigos. Primeiro, gostaríamos de agradecer as mensagens que vocês têm deixado, de incentivo, e pedindo que realmente mande as mensagens. Elas são lidas e servem para também, segundo a direção do portal, incentivar a leitura e a visualização do material. Deixe suas mensagens, o like, e também ative próximos episódios pelo sininho, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. E é com muito carinho, com muito amor que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de divulgação e de estudo junto com vocês. Estamos aqui, Carlos, Jussara Malab e Marco Gandhi, que faz todo o backstage da transmissão. Nós, como você sabe, estamos estudando o livro Voltei, e ele é cheio de ensinamentos, né, Jussara, para nós sobre como que é a realidade do mundo espiritual, e ele vai assim dosando, pouco a pouco ele vai entregando esse conteúdo, e nós temos notado que em cada parágrafo, em cada parte que ele descreve, ele está sempre introduzindo coisas novas, né? Às vezes ele volta, como Kardec também fazia, para reforçar, ele volta no assunto com mais detalhes, mas ele sempre traz notícias novas. Hoje, ele está, vocês recordando nas lições passadas, ele já acordou de um sono depois da chegada ao mundo espiritual, teve alguns esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual, e hoje ele vai sair da casa onde ele está residindo com a filha e com o mentor espiritual dele, que era o mentor quando ele estava encarnado, o irmão Andrade, e novas lições vão surgir para nós. Então, essa é o tema de hoje. Aí nós vamos notar que ele percebe como que é o ambiente onde ele está vivendo, e, no final, ele percebe, como todos nós certamente percebemos, a necessidade de termos a bagagem de luz. Ele vai esclarecer o que é isso e como se passa. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura aqui daquele nosso tradicional texto de Emmanuel, um pedacinho das mensagens de Emmanuel que nós extraímos, sempre da maravilhoso material que Emmanuel tem, diversos, milhares de páginas que nos instruem. E sempre ele é preciso e profundo para com a gente, não é, Gustavo? Então, eu vou pedir a Gustavo para ler aqui esse comentário dele, que é um chamamento para nós espíritas. Vocês vão ver que, depois que a gente lê essa mensagem de Emmanuel aqui, a gente pensa duas vezes o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Vamos lá, Gustavo, vamos ver o que ele traz para a gente. Um Consolador, na segunda parte. Ele fala assim, no comentário dele: os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com a além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade na hora das provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina
para a execução de todos os trabalhos que lhes competem. Olha que texto interessante. Chamamento, né? Chamamento. De responsabilidade. E aí ele falou para os espiritistas, não falou para ninguém mais, falou para os espiritistas, quer dizer, somos nós que estamos estudando a doutrina espírita, querendo aprofundar no conhecimento. E ele deixa lá os espiritistas sinceros. Né? É por isso que Kardec, quando ele começou a se aprofundar nos fenômenos espíritas, ele poderia simplesmente, né, através das mesas e comunicações de bater, né, de bater e tudo, simplesmente se deter a isso, como cientista que ele era. Mas ele logo percebeu a necessidade de se aliar ao compromisso, aos propósitos de Jesus, porque senão tudo perderia. Por que motivo isso existe? Né? Então, ele costurou os fenômenos, né? E ele percebeu que, através das comunicações, a necessidade de nos elevarmos. E qual é o propósito de Jesus? É nos elevarmos, né? Criar, nos alinhar às leis de Deus. Muito bem lembrado, Sara. Isso que você falou é essencial. Veja que ele deixa claro, ele não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com a lei. Na verdade, todos nós espiritistas, como ele coloca, acreditamos no fenômeno, senão nós estaríamos aliados ao conhecimento espírita. Mas ele diz, não basta acreditar, porque senão faz aquele espírita de gabinete, né? Ou o espírita que vai na reunião, assiste a reunião, vai para casa e continua as mesmas coisas. Realmente existe a encarnação, realmente existe plano espiritual, realmente existem espíritos, né? E a vida continua depois do desenlace físico. Tudo isso nós sabemos. Mas ele convoca o quê? O que você colocou, né? O próprio Kardec deu o exemplo para a gente. Ao esforço pessoal, ao trabalho. Quer dizer, a doutrina espírita, todo esse conhecimento não foi dado para a gente ficar simplesmente detentor dessas novidades, desse aprofundamento na realidade do espírito, para simplesmente sermos doutores em espiritismo. Né? Ele chama a atenção para ao esforço, ao trabalho e a serenidade na prova da vida, que todos nós temos, né? Todos nós estamos sujeitos às provas da vida. Alguns até expiações, mas provas, quer dizer, consolidação de conhecimentos. Uma prova é isso, é consolidar os conhecimentos, consolidar a vivência. Né? Então, essa palavra de Emmanuel chama muita atenção da gente. Né? Assim, ele, mais uma vez, é cirúrgico, preciso, como se fosse, como tem a figura assim, de uma árvore nascendo no meio da cidade. Quer dizer, mesmo toda a agressividade da cidade, ela está florindo, ela está mostrando a beleza interior que ela possui para todos, né? Sem esperar recompensa de ninguém, né? Dando o melhor de si. A gente pode até observar nesse pequeno texto, né, cara? O objetivo da reunião mediúnica não é o fenômeno em si, mas é o sofrimento alheio dos espíritos que não percebem, né? E o aprendizado que a gente tem sobre aquele posicionamento dos espíritos, da dificuldade deles. É uma oportunidade imensa participarmos desse trabalho, oportunidade da gente colaborar e de aprendizado pessoal. Pois é, gente. Então, vale a pena a reflexão. A gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, também vê sobre o homem de bem, o verdadeiro espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender melhor e refletir sobre isso que Emmanuel coloca para a gente. Nós não estamos aqui para ficar lendo só os livros espíritos, conhecendo, e na reunião, tomando parte, sem nos esforçar. Então, nós temos que fazer, cada um de nós, a nossa família, com os nossos passos difíceis que convivemos, nós temos que fazer o nosso esforço. Tá? E assim nós vamos vencer as provas da vida. Mas vamos seguindo aqui com o item 4 desse capítulo 10, que nós estamos vendo a segunda parte, onde ele vai comentar um pouco sobre o parque de repouso. Nós vamos dizer que é a casa onde a filha dele estava ali vivendo e que o convidou para viver com ele. Né?
Ele fala assim: as casas residenciais distanciavam-se largamente umas das outras, revelando um breve programa de paz que a se surgir. Espécimes variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície, e não longe divisava o casário que se adensava. Casario que se adensava. Respirávamos certamente nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava. Incumbia-se de educar crianças recentemente desencarnadas, em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos, arrebatados à experiência carnal. Então, nós vemos aqui os primeiros passos dele fora da casa, onde ele enxerga, né? Ele enxerga ali a parte mais densa da cidade, mas a cidade toda programada para ter um ambiente de paz, né? de espaço, de liberdade, de meditação, né? Contato com o verde. Ele relata todas essas flores, essas plantas que os destacavam. E ele diz que ele estava ali, aquelas residências todas, estavam nesse parque de repouso. Mas destinado ao quê? Não um repouso sem obras, não um repouso ocioso, mas aquele repouso que representava o trabalho no auxílio às crianças necessitadas. Tanto que a filha dele, né, estava nessa experiência de atendimento e pediu para que ele fosse também recebido na casa dela, onde ela estava, cedida pela comunidade, para atender as crianças. Nós lembramos que isso também é relatado em Nosso Lar, né? Essas questões da casa. Na semana passada, nós comentamos sobre isso, sobre como que era a casa da Marta lá no mundo espiritual. Alguns detalhes, é claro, né? Não entrou-se em muitos pormenores, mas ele deu uma visão da casa. E assim a gente vê que eles consideram com grande mérito o trabalho com as crianças desencarnadas. Muita gente poderia pensar assim, ué, mas se a criança desencarnou, ela não volta logo lá no mundo espiritual a ser o espírito que era antes? Não é bem assim. Depende, basicamente, da evolução do espírito, do estágio dele. Alguns retornam, mas muitos, a maioria, sofreram essa redução do perispírito, essa adequação para a nova reencarnação. Muitos deles já reencarnados, já como crianças, poucos anos de vida, eles, então, desencarnam por motivos diversos, acidentes, doença, né, coisas desse tipo. E são levados ao mundo espiritual para se readaptarem. Nós temos um caso disso também entre a Terra e o Céu, o André Luiz, se Deus quer, nós vamos poder falar disso no futuro, onde a nossa querida Blandina recebe as crianças também lá num pequeno castelo, lá na colônia espiritual. Muito emocionante, né? Esse relato lá entre a Terra e o Céu, onde Blandina, um espírito muito querido nosso, está lá recebendo esses espíritos, né? Que é Meimei, né? Que esteve aqui também conosco, encarnada, como a primeira esposa do Arnaldo Rocha, né? Irma de Castro, né? E desencarnou em 49, não é? Acho que por aí. 42? Muito bem. Então, ela também é dedicada a isso. É um trabalho muito meritório. Você vê que todo o plano espiritual se organiza nessa tarefa. E ele percebeu isso. Começou a notar a responsabilidade de todos que estavam ali naquele parque. Não numa forma de passeio ou ociosidade, mas num trabalho de amparo e de auxílio, como o próprio Emmanuel recomenda no começo. E aí, né, Gustavo, nós vamos buscar lá em Nosso Lar um depoimento muito parecido,
e achamos interessante buscar e mostrar hoje também, referente a isso, com a dona Laura, né? Fala assim, depoimento de dona Laura em nosso lar, né? Extraindo do capítulo 20. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de trabalho. Isso aí ela relatando. O André Luiz estava na casa dela, e nesse capítulo 20, capítulo anterior também, ela descreve um pouco de nosso lar, né? E nós buscamos isso aí, porque é um depoimento muito próximo, né? Aqui nesse caso, o Ministério do Auxílio, onde eles estavam ali situados, né? O nosso lar é dividido em uma série de ministérios, né? E eles então, no Ministério do Auxílio, de vez em quando, ela tinha crianças aos cuidados dela. E vejam que quanto isso é considerado meritório, né? Porque a responsabilidade de educar as crianças. As horas de serviço dela eram contadas em dobro. Lá em nosso lar, ela entra em detalhes, no capítulo, até no capítulo seguinte, ela vai entrar em detalhes sobre o bônus hora, que é a forma do espírito lá se acostumando ao trabalho e não distanciar aquela realidade que tinha aqui na Terra de receber algo por aquele trabalho. Mas fica um registro, né, da sua disposição, do seu empenho. Do seu empenho. Né? Mas trabalhos sacrificiais são montados em dobro. Porque tratar da criança sem amor, isso não pode ser considerado em dobro. Né? Então, nesse caso, são serviços de amor, de dedicação, de paciência. E aí ele destaca, né, como que esse serviço aqui na Terra também é importante, no plano terreno, como que ele é importante. Muitas vezes não é dado esse valor, muitas vezes, pelas próprias lutas da vida, a gente está impedido de ter um aconchego maior, mas vejo que ele tem uma responsabilidade e uma representatividade muito grande para a nossa evolução espiritual. Então, se lá no mundo espiritual está contando em dobro, né, quando nós conseguimos dar esse apoio às nossas crianças, imagina aqui na Terra. Não pode ser diferente. Também é um grande mérito para os espíritos que tratam de maneira correta com as crianças e dão o caminho correto, onde elas vão adquirir conhecimentos e evolução interior. Então, ela deu ali uma noção que também ela tem uma carga horária, né, Jussara, para cumprir. É uma semana de 48 horas. Né? Veja que na Terra nós fazemos muitas vezes semana de 40 horas. Né? Não, tu colocou lá 5 dias de 8 horas, não, 48 horas. Né? Isso aí nos faz lembrar, né, e a verificação do que os Espíritos trazem para a gente no relato, e reportar lá no Livro dos Espíritos, né, a lei do trabalho. Então, nós já até estudamos aqui e vimos que quando quando a gente desencarna, a gente não fica ocioso, esperando o final dos tempos. Nós somos colaboradores divinos. Né? Então, nós trabalhamos, ainda bem, né? Nós temos o que fazer. Né? Acho que foi dois estudos para trás, nós tratamos sobre isso. Sobre né? isso, E aí recomendamos, quem puder, tiver condição, no portal Saber do Espiritismo, tem lá o playlist, onde tem todas as sequências dos estudos anteriores, dá para acessar. Então, realmente é isso, né, senhora? Quer dizer, a gente não tem nada de ociosidade aí nesse encontro nosso no mundo espiritual. Por isso que é muito importante esses documentários, né, que o irmão Jacó traz para a gente, para que a gente possa compreender, porque o que mais nos dá pânico quando a morte se aproxima é o medo de não mais existir, de se perder, né?
A gente fica com receio de deixar de existir. Mas, pelos relatos, a gente nota que não é assim. Pelo contrário, nós vamos existir e muito, tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. E não é aquele trabalho que nós estamos acostumados, às vezes, cansativo. Né? Ele exige, ele cansa, como o André Luiz mostrou também. Mas é um cansaço que nos dá prazer, né? E dá realização. Quando tivermos oportunidade, nós vamos mostrar aqui no estudo que fizemos no nosso lar, fizemos slides muito extensos sobre o assunto, e num deles lá nós fizemos o organograma de nosso lar e o fluxograma de trabalho lá de nosso lar. Está lá, Lísias comenta isso no livro, mas nós fizemos um pequeno fluxograma aqui dos espíritos, desde que quando entram em nosso lar e saem do nosso lar. Então, oportunamente, nós vamos trazer um slide sobre isso, né? Sobre esse fluxograma e das tarefas e da responsabilidade dos ministérios. No nosso lar, especificamente, os espíritos esclarecem que a grande maioria dos espíritos que estão ali, naquela colônia espiritual, e nas colônias espirituais que cercam a Terra, estão se preparando para reencarnar. Então, quer dizer, desencarna, prepara para reencarnar para ter nova experiência. Há um plano, né? Um plano de reencarnação. Uhum. E muitas das vezes a gente pode participar, desde que a gente tenha condição e equilíbrio de participar desse plano, ou quando a gente não tem, os amigos espirituais pagam para a gente. É o caso de Dona Laura, o senhor Ricardo, Lígia, todos eles estavam em preparo da reencarnação. Aliás, já estão reencarnando na Terra, né? Desde a década de 40, final da década de 40. Então, esse livro parece que nós sabemos tudo, mas tem muita coisa lá por trás de conhecimento. Ele continua perguntando a Marta, né, sobre as questões lá da vida na colônia. Nós separamos outro trecho onde fala assim: satisfazendo-me a indagação, esclareceu que os edifícios do parque não representavam propriedade particular, eram patrimônios comuns, orientados pela administração central da coletividade. Demonstrando a estranheza que me assaltava, asseverou Marta que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem, usufrutuário dos bens da vida. Por quê? Apesar das leis respeitáveis que regem o assunto, entre as criaturas, toda individualidade encarnada é compelida, um dia pela morte, a deixar as vantagens da esfera física. Veja que aí ele está, com que até a Marta está esclarecendo questões básicas da vida do espírito, né? Quer dizer, como aqui os prédios lá não representavam propriedade particular. Por quê? Porque as pessoas ali, naquele parque de trabalho, de repouso, como eles colocam, estavam as instituições que amparam determinado grupo de espíritos necessitados. Já em nosso lar, ele diz que eles adquiriam, pelo trabalho, pelo bônus hora, uma determinada residência, que só podia ter uma propriedade, aquela residência. E até fala como que é ali, quando você reencarna novamente, como fica o seu bônus hora, os recursos. Em nosso lar, ele esclarece que voltam para a comunidade e para também o seu benefício próprio, quando está aqui encarnado, para o auxílio de você mesmo aqui na Terra. Então, ela deixa claro lá, nesse capítulo do bônus hora, que o trabalho lá, embora você esteja recebendo o bônus hora pelas suas horas de trabalho, o mais importante é que aquele trabalho está te engrandecendo na compreensão da realidade da vida, vida espiritual. Mas ela fala ela dá uma dica assim, para a gente, né, Jussara, nesse texto, mostrando assim, que o homem possui aqui na Terra também propriedades particulares.
ou por herança, por conquista, mas que tudo isso são posses, e coloca ali, retenção provisória. Nós esquecemos disso, né, Sara? Muitas vezes. Nós esquecemos que tudo que nós temos aqui, até o nosso corpo, ele é uma dádiva que Deus nos deu, e ele é provisório. Né? Nós vamos ter que devolvê-lo. Ele não pertence a nós. Nosso corpo físico, nós estamos utilizando como um instrumento, uma ferramenta. Né? Mas ele é uma dádiva de Deus para o nosso crescimento. Ele vai retornar para a natureza da onde ele veio. Então, nós somos usufrutuários de uma série de bens aqui quando encarnados. Né? O nosso corpo físico, os bens materiais que nós herdamos ou conquistamos, né? Onde vivemos, tudo isso são coisas onde ela diz que são retenção provisória. Então, há também, no mundo espiritual, há esse tipo de retenção provisória, que fazem meio, que são os instrumentos para o progresso do homem e também no mundo espiritual. Então, a gente não tem um choque quando vai para o mundo espiritual. Não tem um choque com essa realidade. Só tem muda de foco. Lá em Nosso Lar, por exemplo, ele destaca que a autoridade lá em Nosso Lar, e nós vamos dizer isso até um pouquinho à frente do último slide aqui, penúltimo e no último slide, que a autoridade lá está baseada no quê? No mérito, né? No mérito, na capacidade moral, no mérito. A autoridade está baseada nisso, e não baseada em determinado cargo que a pessoa possa usufruir por uma série de circunstâncias. Né? Está baseado no mérito pessoal. Basicamente isso. É importante que a gente nota, né, cara, esses detalhes que ele traz para a gente, que nós, quando reencarnamos, trazemos do mundo espiritual ideias. Né? O Platão já dizia isso, né? A mundo da cópia é esse que o real é lá. Né? Então, nós trazemos as ideias do mundo espiritual e para a Terra. Só que o funcionamento é bem diferente, né? O funcionamento, como o Carlos está colocando, é daquelas cabeças que gerenciam, mas que visam muito interesse da matéria e não do fluxo do engrandecimento de cada um. Muitas vezes nós nos perdemos, né? Nessa percepção que às vezes aquilo ali é o mais importante. Nós perdemos isso. Mas a ideia da organização do mundo espiritual é igualzinho, é de lá, né? É de lá que nós copiamos. Né? Ele vai dar mais detalhes agora sobre isso, né? Reencontrando a mim mesma. Tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Que lindo, né? A plumagem luminosa impunha-me assombro. Trinavam juntos de nós, sem temer. Disse-me então o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres espirituais que os cercam, e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciência iniciante, se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. Olha que ensinamento aí, né? Nossa, muito legal. Então, e a gente vê isso, né? Às vezes a gente fala assim, mas aquele cão parece tanto com o dono. Né? A gente fala isso, brincadeira, né? A gente olha, mas... Quer dizer, e ele fala assim que os animais, né? São aprendizes. Eles pegam as qualidades dos seres superiores. Olha a nossa responsabilidade, né? Às vezes nós falamos que o cachorro é violento, ou que o animal é irracível. Mas será que ele não está pegando os nossos problemas? Como, né? Que ele foi tratado? Como que ele foi tratado? Como que nós colocamos nos animais tudo isso? Ele mostra os animais lá, uma beleza extrema, né? E eles também estão refletindo aquele ambiente de paz, né? Por imagens luminosas, refletindo aí a qualidade, né? Do ambiente que vivemos. Ou seja, como a gente vive junto com o reino mineral, animal, vegetal,
aqui na Terra, no mundo espiritual tem o reino vegetal, animal, mineral. É o mesmo reino, é o mesmo princípio dos reinos, com a matéria diferenciada. Então, até o mais violento animal, ele demonstra carinho e amor, né? Até para o seu dono. Nós vemos até cenas que nos chocam muitas vezes, né? De pessoas criadores que estão com tigres enormes, né? Ou com leões, animais que são de uma ferocidade reconhecida, mas que são mansos ali perante aquela pessoa, aquele treinador, refletindo também o carinho que ela recebe daquela criatura. Então, é muito importante a gente notar isso com os nossos pets, né? Com aquele que nós convivemos, e saber entender dos outros também, né? Porque às vezes eles estão refletindo uma raiva, um problema do dono. Né? Outro dia nós vimos na televisão um treinador de leão, estava mostrando, né, o carinho que o leão tinha com ele. Então, perguntaram para ele, o treinador, né, se o leão tinha esse sentimento de carinho para com ele também. Tudo. E aí o treinador mesmo falou, não, os animais não têm essa capacidade de sentir, né, como nós, não têm o sentimento. Se ele estiver com fome, muito faminto, com certeza ele não vai comer. Então, olha que interessante, né? Mas ele persente o carinho energético, como ele tratava o leão e tudo. Mas ele compreende que os animais, ainda com a capacidade, né, a consciência ainda muito animalizada, ele não tem esse sentimento. Mas ele percebe as energias. Né? Ele tem, como ele coloca ali, né, de maneira mais clara, ele diz assim, onde quer que se encontrem, refletem os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem, de algum modo, as qualidades dos seres superiores do céu. Então, essa é uma lição que fica para a gente. Né? Vamos ver aqui agora um trechinho que a gente encontrou de André Luiz, que ele fala sobre isso, né? Sobre os animais. Né? E ele fala assim, olha, esse trechinho está no livro Evolução em Dois Mundos, na parte 2ª, capítulo 18, Evolução e Destino. Então, nós vamos lá, pegamos só essa questão. Olha que legal que ele fala. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz entra em assuntos maravilhosos. É um livro complexo, mas ele entra em assuntos muito profundos da realidade, da evolução do ser aqui na Terra. Nos enche de recursos que hoje a ciência está comprovando várias coisas ditas ali naquele livro. Chico Xavier aí é um precursor de conhecimentos valiosíssimos, e ainda tem coisas ali que ainda a humanidade não chegou àquele ponto. Mas ele pergunta, né? Dentre os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Porque ideias fragmentos, ele comenta no livro, são aqueles lampejos de inteligência e de resposta a situações do cérebro. São insights que os animais... E todos nós, como temos os nossos pets, os nossos animais, queremos saber, né? O meu é o mais inteligente. Né? Mas ele fala assim, o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução. Porque há ideias, fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Quer dizer, eles já estão mais adiantados no caminho do pensamento contínuo. Veja que ele faz uma série de ressalvas, né? Faz uma série de ressalvas sobre isso, mas nós lutamos quando nós, no relacionamento dos animais,
nós notamos muito isso, essa inteligência, né? Essa percepção, como, por exemplo, os animais conseguem ler o ser humano, né? Conseguem ler as dificuldades que ele passa, conseguem ali dar o seu melhor de fidelidade, de E auxílio eles para são o ser humano. sensitivos, né? Sensitivos, né? Muito sensitivos. Ou a revista Espírita, inclusive, é cheia de casos de animais De médios. animais médios. Conta casos de animais médios, né? Percebe as entidades espirituais. Inclusive, tem um caso lá muito interessante no Espírito que eles faziam umas reuniões mediúnicas e a senhora recebia, através, na época, era através da cesta, né? Eles amarravam um lápis numa cesta e ali colocavam os dedos na cesta, a cesta se mexia e escrevia. Então, toda vez que ela abria a reunião, estava lá nesse espírito comentando isso, né? E o cachorrinho da família, que era do irmão que tinha desencarnado, ele chegava ali e abanava o rabo junto lá da cesta, como se estivesse sentindo o próprio irmão dela ali presente. Né? Então, ele conseguia perceber de alguma forma a presença daquela entidade espiritual. Qual que é a sensibilidade dele? A mediunidade também, né? Então, os médios são assim. Nós, os animais são assim. Nós mesmos tínhamos uma cadelinha, né, Sara? Que ela, muitas vezes, ia para a porta da casa, arrepiava todo o pelo, né? E olhava para a porta, não tinha ninguém, a gente abria a porta, não tinha ninguém. Ela ficava brava, não deixava, ficava ali, como se vigiando a porta ali. E toda arrepiada, como se estivesse vendo alguma entidade, coisa assim. Então, os animais têm essa característica. Agora, é claro, como ele falou, demanda muito estudo, porque as ideias fragmentos de pensamento contínuo estão mais avançadas de um tipo do que o outro. E ele também ressalta que, nesses aí que são do maior conhecimento nosso, onde ele vê o maior crescimento. Dentro de cada raça também tem, né, desenvolvimento. Né? Mas dentro desses aí é que ele vê o maior potencial e o maior demonstração de pensamento contínuo no dia a dia. Isso a gente sabe, né, isso, principalmente com o cachorro, o gato, o cavalo, né, no ar. O elefante a gente convive muito pouco, o macaco, mas os outros a gente tem mais contato e sabe dessa inteligência. E qual que é o carinho, né, que eles dedicam para nós, e quanto que nós também temos que dedicar para eles, porque nós ali estamos ensinando a eles também o caminho para a própria evolução. Em um momento, na evolução, eles vão ter o pensamento contínuo. Né? Vai haver para eles essa transição. Inclusive, no Livro dos Espíritos fala, eles perguntam quando que há essa transição do reino animal para o homem. Aí os próprios espíritos falam, né? Isso nós não há como revelar. É que o homem fica procurando o elo perdido, perdido. Aqui na Terra, e evolui muito, né, em contratos ancestrais do homem, mas diz a próprios amigos espirituais que esse elo perdido está lá no mundo espiritual. Lá é que fez esse chaveamento, que é feito esse chaveamento pela vontade de Deus para a criação de um novo espírito num estado de pensamento contínuo, porque ele já é um espírito, um princípio espiritual, num pensamento descontínuo. Então, fica aí esse detalhe que é muito interessante sobre os animais para a gente ter mais carinho para com ele, consideração. Tá? E ele continua. Perguntei a Marta de Sul qual a aspereza, com aspereza, né? Com aspereza, que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas, mas a filha, amorosa e convincente, impediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que envolvia os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me em seguida num demorado alto exame. Meu corpo espiritual jazia tão obscuro quanto veículo denso de carne. Compreendi o conselho e, por pouco, não me desempenhei num desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores.
E aí, Jussara? Esse é o dilema que ele vai repetir várias vezes no livro, né? Está começando a perceber aí... Quão longe ainda estamos, né? E ele vai perceber isso muito, mas ele percebeu na filha dele um halo de luz, né? Refletiu o que ela tinha, né? É como nós também refletimos em torno de nós o que nós somos. Nós somos reconhecidos logo quando chegamos no ambiente pelas entidades que estão naquele ambiente, porque o nosso halo de luz reflete quem somos, né? O nosso ambiente magnético, criado por nós mesmos, pela nossa mente, ele reflete isso. Por isso nós sentimos tão o refrigério, às vezes, na presença de determinadas pessoas, né? Mas ele, na autoridade, ele tinha sido homem de muitas posses aqui na Terra, né? Tinha contato com muitos políticos, na vida social intensa aqui na Terra também. Era um homem de autoridade. Então, ele chegou lá e falou para a filha, eu quero ver as autoridades. Como que eu posso ver as autoridades aqui? Como se ele estivesse aqui na Terra ainda, né? A filha entendeu, mas não questionou. Olha como que fala. A filha amorosa e convincente me pediu que aguardasse mais tempo. Quer dizer, ela não diminuiu, né? Porque seria muito comum, né? A gente ter isso. Quem é você para estar vendo? Né? Podia ter falado assim, né? Quem é você para estar vendo os espíritos superiores aqui, né? Espera a sua vez, né? Entra na fila. Então, quer dizer, mas ela não, ela com muito carinho falou assim, não, vamos aguardar o tempo. Ele queria ver a autoridade, queria ver o governador, queria ver, porque estava acostumado com isso aqui na Terra. E esse é o impacto que às vezes tem quando nós desencarnamos, né? Nós temos esse impacto, às vezes, nós estamos acostumados a um determinado tipo de posição e temos um impacto tanto negativo como positivo, né? Às vezes nós estamos também subjugados ou não temos um poder de expressão muito grande. Chegamos lá no mundo espiritual, se nós carregamos uma bagagem maior, nós temos esse contato com mais facilidade, né? Do que outros que aqui têm autoridade, são doutores, são isso, mas chegam lá no mundo espiritual, aquela inteligência toda, se não foi convertida em luz, né, interior, ela não vai dar um passaporte para acessos maiores no mundo espiritual. Então, ele reparou, né, esse halo de luz da filha e também que cercavam o mentor dele, os traços brilhantes que cercavam o irmão Andrade, né? Depois ele olhou para si próprio, né? É o que a gente faz muito, né? E certamente é o nosso caso. Não chegar no hospital, vamos olhar aqui, né? E mata-borrão somos nós. Então ele percebeu que o veículo dele estava denso e escuro, né? Diferente daquela professora, né? Que quando chegou com ele lá atrás, nós comentamos quando ele chegou lá no mundo espiritual. E ele diz, né, Sara? Você comentou, né? Ele chegou a perceber, na sua leitura, né, perceber o quanto faltava de bagagem de luz para ele. Né? Quanto aprendizado ele precisava. Quer dizer, ele finaliza, né? Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores. Né? Tem um episódio que o Chico, né, queria conhecer outros mundos, né, e pediu a Emmanuel que levasse ele nos mundos superiores. Tem uma história do Chico assim. E aí ele chegou, e o Emmanuel só foi levando ele, foi levando. Chegou num ponto em que ele pediu a Emmanuel para voltar, porque ele já não era tanta evolução, era tantos espíritos superiores que ele não estava conseguindo. Não tem uma história assim? Tem, sim. E ele pediu a Emmanuel, pelo amor de Deus, para voltar para o cantinho. Na humildade do Chico, dele, né? Porque ele conta isso, mas ele tinha condição de fazer muito mais, mas na humildade dele, para não humilhar ninguém, né? Para não deixar ninguém para trás, né? Para dizer que ele é mais do que os outros. Então, ele sempre falava assim, contava assim, né? Que ele tinha que voltar, que ele não tinha merecimento, mas certamente ele dissipava, né? Levar ele sem ele se teve capacidade, né? Então, ele tinha muito, o Chico tinha muita capacidade. Então, ele dissimulava, às vezes, para não perturbar ninguém com a sua luz. Né? Então, aqui mostra muito claramente, também nós não temos, só podemos contar com os espíritos superiores
Contar, nós podemos contar sempre. Mas querer acessá-los continuamente, se nós estamos no caminho de luz que eles estão. Né? Bem, eu só queria retificar. Né? O desencarne da Mimi foi 1º de outubro de 1946. Ela nasceu em 1922 e ela faleceu com 24 anos. Então, tem 75 anos já. Fez recentemente a desencarnação. 1º de outubro de 1946. A querida Meimei, também Blandina. Blandina, por várias querida Blandina, encarnações. Entre a Terra e o Céu. E também Blandina do livro Era uma Vez para Sempre. Muito bem. Meus amigos, chegamos ao final da nossa reunião de hoje e ao nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que tenham um recipiente de água junto a si, que nós vamos pedir nesse instante aos amigos espirituais, através da oração, que frutifiquem essa água, que tragam nela os recursos magnéticos para a nossa saúde, que abençoe o nosso lar. E assim, amigos, nesses poucos instantes, vamos esquecer todos os nossos problemas, nossas dificuldades, vamos lembrar do Mestre Jesus, de braços abertos, como envolver a todos nós nas vibrações agradáveis, de amor, de luz, a dizer que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, mas que Ele tem todo o carinho para conosco. E nenhuma das ovelhas do Pai, do aprisco divino, se perderão. É assim, queridos amigos, que pedimos a espiritualidade superior. Ilumine o lar e a mente de cada um de nós para as lutas que enfrentamos no dia a dia. E que as águas nesse ambiente possam conter aqueles fluidos balsamizantes e de medicação que todos nós necessitamos. E assim, agradecemos, pedindo muita paz, harmonia e luz para todos. Que assim seja.